Marcos capítulo 6, versículo 30 em diante, diz assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Esse relato, ele está registrado nos 4 evangelhos. Talvez isso até seja um indicador da sua importância. Esse relato está registrado em Mateus, capítulo 14, Marcos, capítulo 6, acabamos de ler, Lucas, capítulo 9, e também João, capítulo 6. E ele nos mostra o grande amor de Jesus. Esse relato nos mostra o amor de Jesus e o cuidado que ele tem para com aqueles que estão aflitos e passando por necessidades. E o que me chama a atenção é que, como a gente pode ver nos primeiros versículos que a gente leu, é que estava todo mundo cansado. Os discípulos estavam cansados, Jesus estava cansado. O próprio texto diz que eles não estavam tendo tempo nem para comer, porque eles estavam sempre em missão, pregando o evangelho, indo e vindo. E Jesus diz assim para os discípulos: Olha, vamos aqui para um lugar deserto, vamos se isolar para a gente poder descansar. E eles pegam um barco, atravessam o Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades, e vão para o outro lado. Mas a multidão entendeu, descobriu para onde Jesus ia. E eles se anteciparam, correram para o outro lado do lago. E quando Jesus chegou com os discípulos para descansar, para repousar, para comer, a multidão já estava lá. E aí eu fico imaginando, porque quando a gente está cansado, exaurido, exausto, e a gente sofre um pouco de pressão, o que a gente faz? A gente responde com ignorância, às vezes com brutalidade, com grosseria. Não sei se já aconteceu com você está cansado demais, aí vem uma pressão, vem uma exigência, aí você explode, você não aguenta mais. Mas Jesus não faz isso. A Bíblia diz que a multidão já estava lá e se aproxima de Jesus, e Jesus amou aquelas pessoas. Veja, estavam cansados e não estavam tendo tempo para comer. Mas a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquelas pessoas.
Aquelas pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, eram pessoas que não tinham direção, que não tinham norte. E hoje tem muitas pessoas que estão assim. Pessoas que não têm direção, que não têm norte, que estão vazias, que vivem uma vida sem propósito. Mas se você entregar a sua vida para Jesus, isso. Hoje a gente vê muita gente sem direção, sem propósito, vivendo uma vida vazia, e essas pessoas precisam de um pastor. E o nome desse pastor é Jesus. Se Jesus for o teu pastor, você vai sair dessa vida de superficialidade, você não vai viver esse vazio, ele vai te encher, você vai ter uma vida com propósito, você vai ter direção, você vai ter um norte, você vai ter um destino certo. Essa era a primeira necessidade que aquele povo tinha. A gente vai falar aqui e vamos mostrar que Jesus supriu as necessidades do povo. Amém? Mas ele não supre primeiro a necessidade física, ele supre primeiro a necessidade espiritual, porque aquelas pessoas eram como ovelhas que não tinham pastor, e Jesus tem compaixão delas e começa a pregar e a ensinar o evangelho do reino para elas, porque essa é a primeira necessidade que tem que ser suprida. Às vezes a gente corre aqui nessa terra atrás das coisas como se isso fosse a coisa mais importante, como se isso nos trouxesse felicidade, e estamos negligenciando a vida espiritual. Tem gente que conquista tudo aqui na terra e é infeliz, porque sem a vida espiritual, sem você ter uma conexão com Deus, você fica desequilibrado. Amém? O próprio Jesus disse lá no deserto: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos desse alimento. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele mesmo disse lá em João 6,35: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus amou aquela multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E aí já estava ficando tarde, os discípulos chegam até Jesus e dizem: Senhor, despede essa multidão, porque o lugar é deserto, não tem mercado, não tem feira aqui perto. Despede para que eles vão comer, para que eles comprem pão nas aldeias que ficam próximas. E Jesus diz assim para eles: dá-lhes vós de comer. Jesus, ele testa a fé dos discípulos. Amém? Quantos aqui querem receber o milagre da multiplicação? Eu acho que está fraco, tá? Não querem não, os irmãos não querem não. Esse quer e está precisando, né? Então você precisa ter fé. Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus vai multiplicar na tua vida, irmão, mas você precisa ter fé. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que mesmo sendo crentes, a gente quer resolver tudo na raça, na força ou no jeitinho, quando na verdade nós temos que usar o que Deus diz que nós temos que usar: a fé. Jesus testa a fé dos discípulos, mas os discípulos agiram por incredulidade. A incredulidade nos faz olhar para as circunstâncias. Os discípulos disseram: mestre, despede essa multidão, porque o lugar é deserto, não tem onde comprar pão, está tudo longe, não tem dinheiro.
eles agiram pela incredulidade. Eles foram reprovados naquele teste. Nós temos que ter fé. A fé rejeita cálculos. A fé se nutre das situações difíceis. A fé nos faz enxergar na dificuldade uma oportunidade. Você precisa ter fé. A Bíblia diz que nós temos que andar por fé e não por vista. Nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos pela palavra de Deus, porque nós cremos em tudo que Deus disse. Tudo que Deus disse é verdade. Tudo que Deus não disse é crendice, é engodo, é sofisma e é mentira. Então nós precisamos ter fé. Os discípulos foram incrédulos e olharam para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Tenha fé. Os discípulos, mestre, despede para que eles vão nas aldeias circunvizinhas, para que eles comprem pão para si. Porque o lugar é deserto, já está muito adiantado. Jesus disse, vão lá e dão a eles de comer. Deem a eles de comer. Vamos comprar então 200 dinheiros de pão? Como é que a gente vai fazer isso? Aí diz o texto que Jesus disse para ele, quantos pães tendes? Ide ver. Versículo 38. Eles foram, e aí tinha um moço lá, que tinha 5 pães e 2 peixes. A gente fala até 2 peixinhos, né? Para aumentar o milagre, não precisa, né? 5 pães e 2 peixes. Sabe o que eu aprendo aqui para que Deus opere o milagre da multiplicação? Que a gente precisa semear. Mesmo sendo 2 tambaqui, né? Não seria suficiente para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, tinha um moço que ofertou 5 pães e 2 peixes. Sabe o que isso nos ensina? Que a gente precisa semear. Isso nos ensina que nós temos que primeiro entregar o que temos, primeiro temos que fazer o que é possível, primeiro temos que entregar o que temos para que pedir a Deus para que Ele faça o impossível. A gente tem que semear, e semear quando a gente está na prosperidade, na fartura, é fácil. Agora o difícil é semear quando as portas se fecham, quando estamos em tempo de escassez. Mas quando a gente semeia, quando estamos em tempo de escassez, quando as portas se fecham, essa semeadura é mais significativa para Deus. Você tem que semear. Você tem que entregar para Ele o que você tem, porque a partir do que você tem, Deus vai operar e vai fazer o milagre. Mesmo, pastor, mas está difícil. Não deixe de semear. Até porque a semente em si não resolve o problema. A semente é para ser plantada. Porque os frutos é que a gente vai colher. Os frutos é o resultado que a gente quer. Nós vamos ver lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo do 1 ao 5, o apóstolo Paulo registrando o ato de fé da igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia vivendo uma extrema pobreza, vivendo tribulações. O apóstolo Paulo vai dizer que essa igreja pegou uma grande oferta e ainda insistiu, porque os irmãos não queriam receber a oferta da igreja da Macedônia, mas eles insistiram encarecidamente para que recebessem, porque eles queriam participar da obra de Deus, eles queriam semear na igreja que estava em Jerusalém. E eles fizeram aquilo porque primeiro eles tinham se entregado para Deus. Então, como eles tinham se entregado para Deus, aquilo para eles não era difícil, não era nada. Amém? Você precisa entregar o que você tem para Deus. Você precisa semear o que você tem, para depois pedir que Deus faça o impossível. O milagre muitas das vezes começa a partir do que você tem. Não tenha medo de semear na casa de Deus. Não tenha medo de ofertar ou de dizimar na casa do Senhor.
Entregue para Deus. Oferte, semeie, para que Deus lá na frente lhe dê frutos, lhe dê resultados. Amém? Escute meu raciocínio. Nós temos dificuldades. Quando fala de dinheiro, a gente tem dificuldade. E Deus não pede o nosso dízimo e a nossa oferta? Pede. Agora eu pergunto, Deus está pedindo o que é mais importante? Não. O interessante é isso. Deus não está pedindo uma coisa que é mais importante. Deus está pedindo o que é menos importante. Deus, quando pede o nosso dízimo e a nossa oferta, Ele não está pedindo o mais importante, Ele está pedindo o que é menos importante. Se você tem dificuldade de entregar a Ele o que é menos importante, como é que você diz que entregou a sua vida, que entregou o seu filho para servir a Deus? Eu entrego meu filho a Ti, Senhor, mas não consegue ofertar, que é o menos importante. Como é que você diz que entregou o mais importante se você tem dificuldade de entregar o menos importante? Vocês estão entendendo? Semeie. Oferte. Mas está difícil, pastor. Então Deus quer fazer um milagre. Mas Deus precisa de um pretexto aí. Ele precisa que você obedeça. Ele precisa que você tenha fé, que você acredite. Aquele moço entregou para um dos discípulos de Jesus. Está aqui. 5 pães e 2 peixes. Entregaram para Jesus. Aí sabe o que Jesus mandou fazer? Jesus, ele mandou a multidão se assentar na erva verde. Olha como Jesus é cuidadoso. Eles estavam onde? No deserto. Mas achou um lugar bom para todo mundo sentar. As pessoas sentaram em grupos, de 100 em 100, de 50 em 50. Jesus pega aquele pão, e está registrado lá em João 6, que ele dá graças por aquele pão e por aqueles peixes. Gratidão. O milagre da multiplicação vai acontecer se você for uma pessoa grata. Esse milagre é precedido por uma atitude de gratidão. Jesus orou e o fundamento da sua oração foi a gratidão. Ele tomou os pães e os peixes, olhou para o céu e diz a Bíblia lá em João 6,11 que ele deu graças. Você precisa ser um crente grato, porque os crentes ingratos passam pela vida sem ver as bênçãos da multiplicação de Deus na sua vida. Já o crente agradecido, ele vivencia cada dia o partir do pão e a multiplicação das suas bênçãos, das coisas que tem. Você precisa ser grato. Deus trabalha na vida de quem é agradecido. Quando você é agradecido, você recebe mais bênçãos. Quando você tem um coração agradecido, você está preparando o caminho para mais bênçãos. Quando você tem um coração agradecido, você tem um coração fértil para que Deus opere mais milagres e traga para a sua vida mais bênçãos. Jesus deu graças, ele foi grato. A Bíblia diz: em tudo dai graças. É assim que Deus trabalha, a gente recebe e agradece. E aí recebemos mais e continuamos agradecendo e continuamos recebendo. Amém? Então, o milagre da multiplicação vai acontecer na sua vida. Mas primeiro, tenha fé. Segundo, entregue o que você tem. Plante, semeie no reino de Deus. Terceiro, seja grato. E quarto, organização. Coube a Jesus realizar o prodígio, mas coube aos discípulos colocar as coisas em disciplina e ordem. Tem que ter organização. Olhe para o seu irmão e diga: tem que ter organização. Jesus mandou todo mundo se assentar, e aí se sentaram de 100 em 100, de 50 em 50. Houve ali uma organização. E quais são os princípios da organização? Primeiro, prioridade. O primeiro princípio da organização é a prioridade. Nós devemos estabelecer prioridades em nossa vida. Nós temos que colocar o que é fundamental antes daquilo que é secundário. Deixa eu lhe perguntar: o que é
prioridade para a sua vida? O que é prioridade para a sua vida? Eu vou lhe ajudar. O que tem que ser prioridade, pastor? Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. E depois, as outras coisas. Primeiro, Deus. Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, Deus. Está lá em Marcos 12,30. Indagaram Jesus a respeito do maior mandamento. Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 37. Jesus disse: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Primeiro, Deus. E depois, pastor, família. Cuide da sua família. As coisas primeiro têm que acontecer lá na sua família, para que depois aconteça aqui dentro da casa de Deus. Lá em 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Não adianta cuidarmos de todo mundo aqui e esquecermos a nossa casa. Não adianta termos todo o sucesso do mundo, termos êxito em várias áreas, mas fracassarmos no nosso lar, na nossa família. Cuide da sua casa. Primeiro Deus, segundo família. Porque para organizar as coisas têm que ter prioridade. A gente tem que saber o que é prioridade. Primeiro Deus, depois família, terceiro lugar, igreja. Jesus fundou a igreja lá em Mateus 16,18. Ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Primeira vez que a palavra igreja, eclésia, surge na Bíblia é lá em Mateus 16, versículo 18. Nós somos chamados para ser igreja. Fomos chamados para viver em comunhão e em comunidade. Terceiro lugar, igreja. Aí depois as outras coisas. Então nós devemos estabelecer prioridades. Para a gente organizar as coisas, a gente tem que estabelecer prioridades. Segundo, a gente tem que se preparar. Não é para fazermos as coisas de improviso ou de qualquer maneira. Jesus não foi pego de surpresa. Ele já sabia o que ia fazer, ele já sabia o que ia acontecer. Quando a gente está preparado, a gente está confiante, a gente está motivado, a gente se depara com a situação e não fica nervoso, a gente vai para cima, porque a gente está preparado. É muito importante a preparação. Terceiro, ordem. Lá em 1 Coríntios 14,40 diz assim: faça-se tudo decentemente e com ordem. Deus é inimigo da desordem e da bagunça. Nós precisamos fazer as coisas e viver de maneira organizada, de maneira ordenada e de maneira sequencial. A ordem é quando você arruma as coisas e põe cada coisa no seu lugar. A gente tem que organizar, porque quando a gente está num ambiente que está organizado, a gente se sente bem, a gente se sente limpo, a gente se sente feliz, porque tudo parece estar correto. Se a igreja fosse uma bagunça, eu pregando aqui, todo mundo conversando aí, uma pessoa atendendo o celular aqui, outra pessoa abrindo e fechando toda hora isso aqui, você diz: rapaz, não gostei daquela igreja não, a gente não entende nada, ó. Sabe por quê? Desordem. Quando há desordem, a gente fica improdutivo, limita a nossa capacidade emocional, psicológica. Então a gente tem que ter ordem. Coloca, meu irmão, a sua vida em ordem. Coloca a tua vida financeira. Você quer ver o milagre da multiplicação? Começa colocando a sua vida financeira em ordem. Não adianta você dizer: Senhor, opera o milagre da multiplicação, mas você pega o dinheiro quando recebe, ao invés de pagar as contas, você vai primeiro gastar no shopping, você vai primeiro comprar as coisas, para depois ver o que sobrou para pagar as contas. Aí não vai sobrar para pagar as contas, aí você não paga as contas, aí você também não dizima. Tá uma bagunça isso aí.
Eu aprendi que primeiro a gente tem que pagar a água, a luz, o telefone, o gás, fazer a feira, ver alguma outra necessidade. Se o dinheiro estiver sobrando, aí compra até umas besteirinhas na feira. Aí se sobrou dinheiro, aí vamos ver o que a gente pode fazer com esse dinheiro. Ou comprar uma roupa, ou sair, ou comer, não sei. Mas tem que ter ordem para que as coisas funcionem. Então organiza a tua vida financeira. Talvez você já esteja sendo abençoado, mas como está tudo uma bagunça, você pensa assim: meu Deus, não está sobrando, eu preciso que Deus abra as portas. Deus já abriu, mas você não administra. Você não organiza, você não coloca as coisas em ordem, está uma bagunça. Coloca também a sua vida espiritual em ordem. Deus disse para o rei Ezequias, lá em 2 Reis capítulo 20, olha, Ezequias, coloca a tua vida em ordem, porque você vai morrer. Até para morrer, a gente primeiro tem que deixar as coisas em ordem. Ezequias, ele tinha que se preocupar com o próximo rei, ele tinha que passar o bastão, ele tinha que se preocupar com todas as formalidades, ele tinha que deixar o reino em ordem para que ele morresse e o povo não sofresse. Então Deus disse para ele: olha, você vai morrer, mas antes de morrer, coloca a tua casa em ordem. Agora trazendo para você, coloca a sua vida espiritual em ordem. Ou seja, resolve as pendências, meu irmão. Fecha as brechas, sai do pecado, casa. Busca a Deus, dizima, oferta, participa, congrega, ora, jejuma. Vive a vida de crente que Deus tem para você. Coloca a tua vida em ordem. Às vezes a pessoa está com a vida toda bagunçada, aí quer o milagre da multiplicação, não vai acontecer, está uma bagunça. Deus é inimigo da desordem e da bagunça. Amém? A ordem aumenta a produtividade. A ordem cria conforto. A ordem traz um ambiente que a gente se sente bem feliz. Coloca a tua vida espiritual em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Ajeita a tua vida, se adequa. Às vezes a pessoa vive uma vida cristã toda desconforme. Tudo bem, você veio, mas você já está um tempo aqui, ajeita a tua vida. Não se acomoda, melhora a tua própria vida. Isso é para você mesmo, não é para mim não, tá? É você fazendo um bem para você. Coloca a tua vida em ordem. Ajeita a tua casa, a tua família. Amém? Outro princípio da organização, estrutura. Para as coisas ficarem organizadas, tem que ter estrutura, tem que ter hierarquia, tem que ter elementos de sustentação. Naquele dia da multiplicação, tinha multidão, mas tinha os discípulos que serviram e que organizaram a multidão. Tinha Jesus que estava liderando os discípulos, tinha uma hierarquia, tinha uma estrutura. Aí as coisas funcionam. Tem que ter estrutura, tem que ter hierarquia, tem que ter autoridade. Lá na sua casa, na sua vida, as coisas têm que funcionar com estrutura. Lá na sua casa, o marido é o cabeça. A mulher, a Bíblia diz, deve ser submissa. Na igreja tem um líder, tem um pastor. Na escola tem um diretor. Na sala de aula tem um professor. Dentro do ônibus tem um motorista. Ali é a estrutura. A gente tem que obedecer ao motorista. Você está entendendo? Tem que ter elementos de sustentação para a ação. A gente tem que respeitar isso para que as coisas funcionem, para que as coisas estejam organizadas. Lá na sua casa, quem que manda? É o pai e a mãe, e não o filho. O filho não pode mandar no pai, não. Tem casas que o filho é que manda. Não é o filho que tem que mandar, quem tem que mandar é você. Já pensou se fosse o filho, uma criança, e não tem pais assim, que se abestalham, que o filho é que manda? O filho é que... E hoje estão até ensinando isso, né? Que é o filho que decide a roupa, o filho que decide o brinquedo. O filho não sabe o que quer. É você que tem que saber o que ele quer, o que ele precisa. Você que é o pai. Você que é a mãe. Está entendendo? Então tem que ter estrutura. E por último, execução. Estava todo mundo organizado. Jesus pegou o pão, deu graças, partiu. Aí disse para os discípulos: vão lá, entregue o pão e entregue o peixe. Jesus planejou tudo e executou. Ele não deixou nada pela metade. Às vezes a pessoa planeja, começa uma coisa e para.
Começa outra coisa e para. Começa outra coisa e desiste. Nunca vai até o fim. Como é que você vai experimentar o milagre? Começa a estudar, para de estudar. Começa a fazer um curso para o trabalho, para de fazer o curso para o trabalho. Começa a servir a Deus, se envolver, começa a parar também. Você tem que ir até o fim. Tem gente que para no meio. Não pare, execute, vá até o fim. Amém? Jesus disse para os discípulos: vão lá e deem o pão e deem um peixe. Aí eu fico imaginando. Escute, presta atenção. Porque Jesus pegou 5 pães e 2 peixes. Eram 5.000 homens, fora, porque o texto não diz, mulheres e crianças. Alguns autores estudiosos vão dizer que era em torno de 20.000 pessoas. Milagre é grande. Aí Jesus pega o pão, eu imagino. Ele pega o pão aqui e corta. Parte. Aí o pão, parte. Você está entendendo? Aí os discípulos começaram a entregar. O milagre é muito grande. Os discípulos começaram a entregar e pensaram, o pão está aqui, terem de novo, aí corta. Execução. Os discípulos foram lá, obedeceram e o milagre aconteceu. As pessoas comeram até se fartar e ainda sobrou. Tiveram que foi juntar o que sobrou e juntaram em 12 cestos cheios. A Bíblia diz de pães e de peixes. Deus vai operar na sua vida, meu irmão. Deus vai operar na sua vida. Eu libero essa palavra sobre você. Eu não posso dizer que é na vida de todo mundo, mas na vida de alguém essa palavra é para alguém. Deus vai multiplicar de forma sobrenatural. Deus vai multiplicar na tua vida. Deus vai tirar dessa escassez. Deus vai suprir as tuas necessidades. Deus vai abrir uma porta. Vai ser algo sobrenatural que vai acontecer na tua vida. Ele vai multiplicar. Você vai dizer, glória a Deus, louvado seja o Senhor, que multiplicou, que abriu a porta, eu venci. Deus vai te tirar dessa escassez, dessa necessidade, e vai suprir, que vai fartar. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Para isso você tem que ter fé, você tem que semear, você tem que ser grato e você tem que organizar a sua vida. Sirva a Deus, organize a sua vida, ponha a sua vida em ordem. Estabeleça prioridades, é Deus em primeiro lugar. E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, que essa palavra seja uma bênção na sua vida. Dê uma salva de palmas para Jesus.